Olá, bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui com 502 pessoas conectadas e para quem não conseguiu acessar a sala aqui no webinar, nesse webinar via Zoom, pode assistir, pode nos assistir aí pelo Facebook. Estamos numa live pelo NCPI, também pelo Facebook. Bom, todos nós estamos familiarizados com o coronavírus e provavelmente fomos impactados em muitos níveis das nossas vidas com essa pandemia. Esse webinar ele pretende discutir temas da pandemia, sobretudo sobre o impacto do distanciamento social na dinâmica das famílias e no desenvolvimento das crianças no período aí da primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, né? O conteúdo dessa conversa está contemplado numa edição especial de um estudo que foi produzido pelo Comitê Científico do NCPI. Esse artigo ele recebeu a contribuição de mais de 17 membros do comitê, e nós temos aqui, nessa nossa conversa de hoje, três representantes. Tá? Nós temos aqui o professor Naércio. O professor Naércio, ele é professor titular da Cátedra Ruth Cardoso do INSPER e professor associado da Universidade de São Paulo, da USP, e membro da Academia de Ciências. Temos Naércio, então, é o economista aqui da nossa conversa. A Maria Beatriz Linhares, que ela é psicóloga, é professora associada de neurociências do comportamento da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto. E a Ana Chiesa, que é enfermeira, professora associada do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. O nosso webinar foi pensado para que ele seja mais uma conversa com esses três convidados sobre os tópicos abordados no estudo. O estudo estará disponível logo após o webinar. Foi um estudo, esse comitê já preparou outros estudos aí ao longo da sua existência, só que esse foi feito mesmo em tempo recorde para atender a essa demanda, esse desafio que todos nós estamos vivenciando. Bom, como nós vamos funcionar aqui, né? Nós teremos a fala aí eu vou fazer algumas perguntas para cada um dos pesquisadores. Vocês poderão fazer perguntas no íconezinho de Q&A, né? Que é Questions and Answers. E no final nós teremos 20 minutos para discutir algumas dessas questões. Esse webinar está sendo gravado, então ele poderá ser acessado posteriormente nos canais do NCPI. E caso vocês queiram avisar amigos aí pelo WhatsApp, né? Nós estamos com essa transmissão, com esse webinar também ao vivo no Facebook, como eu já comentei. Bom, vamos enviar também, ao final desse webinar, um formuláriozinho de avaliação. Acho que é importante que vocês, que tiverem um tempinho aí, por favor, respondam, porque nós pretendemos aí, ao longo do mês de maio e junho, também colocar aí outros webinars disponíveis. Bom, eu gostaria de pedir ao professor Naércio que falasse um pouco sobre o NCPI e sobre a ideia geral da produção desse working paper. Claro, obrigado, Eduardo. Bom dia a todos e a todas que estão presentes. É um prazer participar desse webinar. Bom, a iniciativa, o Núcleo Ciência pela Infância, é uma iniciativa
que envolve várias organizações e que tem o objetivo de disseminar a importância da primeira infância para a sociedade brasileira. A gente sempre sentiu que a primeira infância, apesar de toda a sua importância para o desenvolvimento das pessoas, não tinha a atenção devida e não era reconhecida pela sociedade como uma fase primordial da vida das pessoas. Então, a gente fez essa iniciativa, são vários parceiros, a gente tem a Universidade de Harvard, a Universidade de São Paulo, o INSPER, a Fundação Bernard Van Leer, e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E uma das atividades desse núcleo é o Comitê Científico. Então, o Comitê Científico é composto por vários pesquisadores que são cientistas reconhecidos com alta produção acadêmica em suas áreas. Então, nós temos várias áreas do conhecimento que são abrangidas dentro do comitê científico. Tem economistas, enfermeiros, tem psicólogos, médicos, administradores, educadores. A mais variada gama de áreas são cobertas aqui. E a gente faz esses working papers, textos para discussão, que servem para divulgar temas específicos da primeira infância. E aí agora a gente, dado essa pandemia que está tendo impactos dramáticos na vida das pessoas, mudando totalmente hábitos e inclusive enfraquecendo monetariamente as famílias, a gente decidiu fazer esse working paper específico sobre os efeitos da pandemia, para contribuir para a sociedade sobre como lidar com essa questão, o isolamento social, o fato de muitas famílias terem perdido o emprego, todo mundo com criança pequena em casa, então a educação, né, está suspensa. Então, o que devemos fazer nessa fase diferente da vida da gente? Então, essa foi a iniciativa. Espero que contribua para a gente formular políticas públicas também para lidar com os efeitos dessa pandemia. Legal, obrigado, maestro. Ana, eu queria que você falasse um pouco sobre o documento, né? Qual foi a lógica, que estrutura que vocês, qual foi a opção metodológica de vocês para estruturar esse documento? Muito bem, bom dia a todos e todas. Muito bom saber que estamos podendo nos conectar com tantas pessoas parceiras, né, do fortalecimento da primeira infância no Estado e no Brasil. A lógica desse documento seguiu a visão que embasa o conceito de promoção da primeira infância, fortalecimento da primeira infância, a partir de uma visão sistêmica, né? O que é isso? É entender que o processo de desenvolvimento humano, ele não está restrito à criança, não é algo que tem somente os elementos singulares da criança para seguir seu desenvolvimento. E sim, toda a construção que apareceu já desde o final dos anos 1990, proposto pelo Uri Bronfenbrenner, né, que é um psicólogo radicado nos Estados Unidos, que traz um entendimento de que o desenvolvimento humano ele tem em si, no mínimo, 4 elementos: a pessoa, o processo, o contexto e o tempo, né? Então, esse entendimento que depois, quando a gente tem também as evidências do campo da neurociência e da epigenética, vão reforçar essa questão da interação, do contexto, e que ajudam a entender contextos promotores e contextos que são impeditivos, que são prejudiciais para o processo de desenvolvimento humano. Lembrando que a gente está falando de 0 a 6 anos, que é o período em que a maior parte das estruturas cerebrais se estrutura e vai ser a base para ser usado ao longo de toda a vida. Portanto, a gente está falando de algo que diz respeito a
a um patrimônio, né, individual e da sociedade e que está relacionada à potência das pessoas ao longo de toda a vida. Nessa formulação da visão sistêmica, né, isso é importante porque quando a gente está diante agora de um vírus, né, de uma pandemia provocada por um vírus, seria muito fácil a gente achar que o problema é só encontrar o remédio, né, a vacina ou o tratamento para o vírus, numa visão unicausal. Mas, na verdade, a gente a disseminação dessa doença, o número de mortes, o número de adoecimentos, de internações, a gente percebe as ondas, né? Várias dimensões que são afetadas na nossa vida cotidiana. E aí, essa visão do Bronfenbrenner ajuda muito. Parece que o vírus fez, assim, ele passa por todas essas dimensões: pessoas, contextos, interações e tempo. Então, eu queria agora convidar a Maria Beatriz para explorar um pouco esse desafio, né? Uma das restrições que foram impostas numa perspectiva de prevenção para as famílias é a questão do confinamento. Para impedir uma contaminação acelerada, as famílias estão ficando em casa, estão num período prolongado de confinamento, né? Quase que fechadas dentro de casa e fazendo o possível para conviver da melhor maneira, né? Mas esse período prolongado ele traz impactos, né, nos adultos e nas crianças. E eu gostaria que a Maria Beatriz, então, explorasse um pouco desses impactos, né, desses fenômenos que ocorrem num processo como esse. Primeiramente, bom dia a todos, Eduardo, colegas e ouvintes, todos e todas. Estamos aqui nesse webinar diante de uma situação já apresentada de grande desafio. Desafio na saúde física, desafio na saúde mental e especialmente um desafio para as crianças e para as famílias. Desde o primeiro momento, esse ponto de atenção, que são as crianças, especialmente as crianças da primeira infância, nesse contexto familiar, nesse nicho desenvolvimental, ganhou um grande relevo. O ambiente doméstico passou a ser o espaço, como uma medida, uma recomendação não farmacológica do distanciamento, o nicho desenvolvimental da família ganhou um espaço bastante importante de ser olhado e cuidado. É nesse nicho que nós temos o desenvolvimento das relações afetivas, sociais, que fazem a construção desse desenvolvimento da criança. E isso está, de certa maneira, desordenado, necessitando de uma nova ordem. A Ana já adiantou a nossa configuração do documento e é bastante interessante a gente pensar nesse microsistema, nesse microcontexto familiar. Existe uma releitura, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, existe uma releitura do trabalho do Bronfenbrenner mostrando como os ambientes com adversidades, que nós temos adversidades no desenvolvimento, tem fatores de risco, mas nós precisamos balancear com os fatores de proteção. E, em meio a essas adversidades, esses ambientes podem se tornar caóticos. O que significa isso? Desordenados, com falta de estrutura, com irregularidade de rotinas, com falta de previsão. É exatamente o retrato do nosso enfrentamento. E ele vai exigir uma nova ordem, uma reorganização. Então, esse é o primeiro ponto. Em diferentes níveis, mas de uma forma até universal, é interessante a gente pensar isso, que nós estamos enfrentando condições que são universais. A pandemia está nos mostrando isso. Tem variações individuais, tem variações culturais, mas de forma universal nós estamos enfrentando ambientes caóticos. Segundo aspecto importante, as crianças pensam, elas sentem, elas reagem. E elas são mais vulneráveis no seu repertório de enfrentamento dessas adversidades, desses ambientes caóticos. E aí o cuidador desse nicho familiar vai fazer muita diferença. De forma bem interessante,
a reatividade das crianças. Existiu agora um trabalho recente da China, são poucos os estudos que estão vendo já repercussão no desenvolvimento da criança. O trabalho da China mostra reatividades que são comuns a outros fenômenos, tipo outras pandemias, desastres naturais, situação pós-ato terrorista, que são aquelas que nós sabemos muito bem, medo específico, ansiedade, que é falta de controle e previsibilidade da situação, o estresse ali presente, irritabilidade, maior apego da criança de ficar grudada nos seus cuidadores, mais agitação, mais hipervigilância. Às vezes ela ouve a palavra lá, cuidado. Cuidado por quê? Esse cérebro está hipervigilante para detectar esses sinais. E sinais, às vezes, neutros, são reconhecidos como ameaça. Desenvolvimento não pode ter ameaça, ele pode ter desafio. E um terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que essa questão dos comportamentos da criança, o que nós temos que estar atentos, que eles vão existir, os adultos também estão reagindo. É o nível de intensidade e cronicidade. Eu acho que a cronicidade nós vamos poder estudar melhor pós-pandemia. É isso que nos faz essa divisão do ponto de vista da saúde mental. Mas dar atenção a essas reações e compreender é um aspecto importante. E o último ponto a destacar nesse nicho, o nível de estresse. Às vezes positivo, com enfrentamento adequado, conseguindo controlar o nível com recursos, e às vezes ele está precisando de intensificar mais o recurso, porque essa diversidade às vezes está no nível mais tolerável, mas precisa intensificar. Suporte social ajuda e às vezes está no nível tóxico. E esse nível tóxico é aquele que é a diversidade sem proteção. E ele vai afetar as nossas necessidades psicológicas básicas, de relacionamento, de competência e de autonomia. Então, em linhas bem gerais, para a gente começar a conversa, eu acho que esses 3 eixos, eles nos ajudam. Eu acho que, e aí, olhando para o contexto do Brasil, com essa situação de desigualdade que nós vivemos no nosso país, com as diferentes densidades populacionais nos grandes centros, com a infraestrutura precária de moradia, eu acredito que a intensidade, o impacto dessa situação de isolamento prolongada e de permanência das famílias nesse processo deve ser distinto para as distintas famílias, para as distintas condições sociais, né? Eu gostaria que você comentasse o impacto dessa pandemia nesse contexto de desigualdade, para as diferentes situações que as famílias brasileiras vivem. Eduardo, esse é um ponto fundamental. Nós estamos ouvindo muito falar na questão da contaminação de doenças pré-existentes. Nós consideramos que existem vulnerabilidades pré-existentes, que estão sendo potencializadas com a questão da pandemia e com a questão do isolamento, do distanciamento social. Então, são problemas pré-existentes que tomaram uma visibilidade, talvez os gestores agora mais preocupados de como sair, né, desse momento, e eu destacaria 3. A situação de pobreza, que é o múltiplo risco. Nós estamos vendo quando essas populações são mais afetadas, qualquer evento adverso, ela se torna potencializada, ela aumenta, onde você tem múltiplos riscos. Não vou descrever aqui os riscos da pobreza, que todos nós conhecemos para ganhar tempo. Esse é um alvo muito importante. Essa população mais vulnerável, que não está cadastrada, que está fora dos sistemas. Outro ponto importante da vulnerabilidade, eu chamaria a atenção da violência. Ela está aumentando. Tem um estudo que já mostra lá com o Disque 190, com notificações de vizinhos, aumentando às vezes 44% a violência doméstica, onde a criança está lá inserida. Então, esse é um ponto de vulnerabilidade. E as questões de saúde mental, tão negligenciadas, que estão, na realidade, precisando de uma atenção especial. Os indicadores de depressão, os alcoolismos. Então,
Então, esse nicho desenvolvimental familiar, quando ele já tem pré-existente essas condições de vulnerabilidade, o alvo precisa ser muito certeiro. Nós precisamos reconhecer e ter medidas muito certeiras, porque são as populações vulneráveis que vão sofrer mais em todo esse processo, e as nossas crianças que estão inseridas nesse contexto. Exatamente ter mais fragilidade, menos recurso de enfrentamento adaptativo no meio de adversidade. Acho que o que você nos traz, Maria Beatriz, é a necessidade de um olhar muito focalizado, muito atento das políticas públicas para as famílias em situação de maior vulnerabilidade. Me parece que esse é o grande desafio da pandemia no contexto de desigualdade do Brasil. Então, antes de nós passarmos para um próximo tema, só para fechar esse bloco, eu gostaria de ouvir um pouco o que você teria, assim, qual que é a sua visão sobre os desafios para as políticas públicas endereçarem essa situação de maior vulnerabilidade dessas famílias. Eu acho que uma questão interessante e importante é o reconhecimento e a identificação dessas vulnerabilidades no primeiro momento. A gente só tem ações, só implementa mudanças se nós reconhecemos o problema. Então, em primeiro lugar, é um reconhecimento, uma identificação, porque vai ter um efeito diferencial. E um cuidado especial em termos de políticas que ajudem a fortalecer essas famílias. Essas famílias precisam ter suporte das diferentes fontes do âmbito educacional, do âmbito da saúde, do âmbito da assistência social, mesmo que de forma distante, né, virtual. Esse suporte precisa estar lá presente, porque as famílias vão ter que lidar com essas questões de reatividade das crianças. Como organizar esse espaço? Como organizar essa rotina? Que é uma rotina que tem que ser reorganizada e com certa flexibilidade, porque não dá para ter perfeccionismo nesse momento. Então, tem que abaixar o nível de exigência, tem que abaixar o nível de expectativa, mas precisa ter ordem. Então, a gente fala muito em ter espaços. Às vezes, você não tem o cômodo para organizar os espaços, mas você tem o canto para organizar. Então, é preciso dar recursos, inclusive, de lembrar essas famílias que precisa continuar essa criança brincando, que através do brinquedo ela reorganiza seu pensamento, seu sentimento, ter momentos prazerosos, mesmo que simples que sejam, porque ali você vai estar ajudando as famílias a lidar e enfrentar com essa rotina que está modificada. Então, existem ações mais macro, depois mais adiante vão ser tratadas, mas as micro ações, elas precisam chegar na ponta, dentro do nicho desenvolvimental. Que é extremamente importante assegurar, tanto para a família quanto para a criança, que se mantenha um nível de relacionamento, de suporte social, que se mantenha um nível de competência, as pessoas precisam continuar fazendo coisas com eficácia, com boa solução, e a criança precisa muito continuar sendo estimulada e aprender. E nós temos que manter a autonomia. A margem de escolha diminuiu muito, as alternativas diminuíram muito, mas o nosso exercício de autonomia não pode se perder. Pequenas escolhas, eles são fundamentais para a gente poder ajudar essa família na reorganização. Muito bom. Agora, então, nós vamos transicionar desse nível, olhando para esse modelo sistêmico, né, da família, olhar para os serviços. E aí eu quero a contribuição da Ana Chiesa. Alguns impactos são muito visíveis, né, com essa questão das famílias ficarem em casa, que, por exemplo, na questão da educação infantil, nós temos um percentual importante de crianças que vão às creches. Nós temos praticamente 100% das crianças hoje que têm acesso à pré-escola no país. Essas crianças voltaram para suas casas e
existem alguns impactos importantes em função da saída para casa, porque a creche e a pré-escola são espaços de educação, de cuidado, mas muitas vezes de assistência, né? Então, eu gostaria, Ana, que você comentasse um pouco sobre esse impacto nesse campo, no campo da educação infantil, e logo em seguida nós entramos aí no campo da saúde. Muito bom, Eduardo. Eu acho que a gente, pensando enquanto cientista, né, alguém que está vinculado ao processo de produção de conhecimentos, a gente tem que ter sempre essa curiosidade para entender as repercussões dos diferentes fenômenos, né? E no Brasil, eu acho que a gente tem uma condição muito diferente de outros países, apesar da pandemia ter acometido, né, de forma geral. Aqui no Brasil, a gente tem um número grande de crianças atendidas nas creches e um número muito significativo de crianças que frequentam a educação infantil a partir dos 4 anos. O que é uma situação boa, às vezes, né, agora a gente teve que lidar com essa falta abrupta, né? Uma criança de 0 a 3 anos na creche, ela leva 1, 2, 3 semanas de adaptação no início do ano. Quer dizer, a gente sabe que essa convivência de um atendimento por profissionais na instituição, compartilhado com o atendimento em casa, precisa ser ajustado. Então, no início de 2020, a gente segue o protocolo cuidando para essa adaptação. E, de repente, a gente faz a interrupção abrupta. Então, é evidente que essa não é a melhor maneira, mas foi o que a gente tinha para fazer, né? O que é preciso? É preciso que a rede de educação se mantenha conectada com as famílias, não só no sentido de tentar passar um conteúdo para as famílias cumprirem em casa, mas principalmente para identificar necessidades das famílias. Eu acho que no final do ano passado, a gente teve no simpósio do NCPI, a apresentação do Dr. David Williams, que falou sobre equidade, e eu acho que a gente precisa voltar a ela, né? As políticas de educação, de saúde, precisam ter um contato com as famílias para identificar diferentes necessidades para fazer esse cuidado agora, que não pode ser fisicamente a participação da educação, mas ela pode estar apoiando as famílias, identificando diferentes vulnerabilidades, indicando uma rede de suporte para compensação, porque, às vezes, não ir para a escola e não ir para a creche não é só ter que brincar em casa, é a falta do alimento, é a falta da convivência, né? É a sobrecarga da família para dar conta de tudo e com uma restrição econômica, de autonomia, de repertório, né? Principalmente porque aqui no Brasil a gente tem muito a participação da família ampliada na divisão de tarefas, mas agora você não pode ter os avós visitando, os avós cuidando das crianças. Então, a escola, né, a rede de educação precisa ter esse mapeamento das consequências desse distanciamento social, pensando em como mitigar esses efeitos e como orientar as famílias nessa linha que a Beatriz falou, a família ser fortalecida para protagonizar esse cuidado e receber um apoio, mesmo que não seja dividindo, compartilhando o cuidado. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, Ana, e talvez Maria Beatriz também possa contribuir, que em relação a esse papel da relação da escola, né, e aí da escola, da educação infantil, né, com os pais e com as crianças nesse período.
Então, fala-se em ensino à distância, fala-se em ligações por Skype para que os educadores interagem com as crianças, os pais, na preocupação de dar continuidade a um processo de aprendizagem da criança, usa muito o celular, as telas. Então, eu queria trazer aqui, são duas perguntas em uma, na verdade. Esse papel da relação da escola com os pais e com a própria criança e o papel das telas. Que papel que as telas assumem, né? O celular, a televisão assumem nesse momento, enquanto uma oportunidade, estou colocando entre aspas, educativa aí para as crianças. A gente tem uma recomendação, inclusive da Sociedade Brasileira de Pediatria, que antes dos 2 anos, a criança não deve ser exposta à tela, né? Quer dizer, isso não vai trazer nenhum benefício. Quando isso acontece, o tempo, e a partir daí, quanto menos tempo ela ficar interagindo sozinha com uma tela, ou melhor, exposta, porque na tela você não tem interação, né? É uma comunicação passiva, é uma participação, assim, que ela recebe tudo pronto. Por isso que ele não ajuda na formação de uma rede, né? De uma ativação de neurônios. Agora, para o ensino fundamental, tem muita discussão de você fazer ensino à distância, mas para essa faixa etária que a gente está falando, não dá para a gente pensar em ensino à distância, porque a criança não tem capacidade de concentração para ficar recebendo ou participando de uma atividade online, né? Então, eu acho que precisa se repensar o que é prioridade num período de pandemia, né? Mais do que dizer a gente está mudando o meio, né? Eu acho que precisaria haver uma discussão com as famílias, com os educadores, com os gestores, sobre o que é prioritário nesse período. Muitas vezes, acho que a escola cumpria um papel mais significativo se ela continuasse ajudando a garantir a merenda em casa, continuasse ajudando a discutir a importância da rotina, porque se a criança não tiver um horário de sono, de alimentação, isso é prejudicial para o seu processo de desenvolvimento e para a sua qualidade de vida, né? Então, acho que muitas vezes o foco só no conteúdo pode ser restrito, né? E às vezes eu acho que o que vem acontecendo é discutir só outras maneiras de trabalhar o conteúdo. E eu acho que a gente tinha que ampliar essa discussão de novo, voltar para um entendimento sistêmico, mais abrangente, né? Identificando, como a Beatriz falou, as diferentes vulnerabilidades e que geram necessidades distintas nas famílias, não só por uma questão de faixa etária, mas a faixa etária entra nesse processo. Maria Beatriz, você quer complementar? Estava desligada aqui. Eu acho que nessa linha do raciocínio da Ana, perfeita, a condução de entender que as crianças, nessa fase, o conteúdo, ele não é o primordial, ele não é o relevante. Não tem conteúdo como vai ter lá no ensino fundamental, que eu preciso passar um conteúdo. As escolas estão bastante angustiadas nesse sentido, de como eu vou garantir esse aprendizado. Quando nós pegamos as crianças da primeira infância, essa aprendizagem, falar em EAD, eu diria impossível. Ensino à distância, impossível. Não que as relações que são proximais vão precisar ser virtuais, isso não seja uma realidade. Nós precisamos das relações virtuais, porque é como a criança vai conseguir expandir além do núcleo familiar que ela está ali no ambiente dela, doméstico do momento. Mas essas relações virtuais precisam ser cuidadas. A exposição da tela, que a Ana já mencionou, e um aspecto bem importante,
Do ponto de vista desenvolvimental, até 6 anos, a criança vai desenvolver a sua capacidade de atenção e concentração. Do ponto de vista neurológico, ela tem um percurso a caminhar. O excesso de telas, ele afeta exatamente, isso acontece no adulto. Imagina na criança, afeta exatamente esse eixo da atenção e concentração. Então, é uma sobrecarga, muitas vezes desnecessária, com o ensino descontextualizado, fragmentado, sem exercitar o pensamento concreto que a criança tem nesse momento. Então, o papel da escola é muito importante no fortalecimento da família, de estratégias de como manter o nicho desenvolvimental da família como um nicho estimulante de aprendizagem. O quão é importante, faz de conta, eu tenho recebido uns vídeos fantásticos de criança, as crianças desenvolvendo papéis, eu sou o presidente, você é o prefeito, e um diálogo e uma entrevista de um alto nível que eu acho que alguns prefeitos deveriam assistir. Um faz de conta perfeito, uma compreensão, uma criança de 5 anos com uma compreensão, falando em medidas de saúde, esse exercício rico de estimulação, eu acho que é o papel mais importante da escola para essa fase. Sem falar na questão da vulnerabilidade importante que a Ana chamou a atenção, do aspecto nutricional, né? Além da falta de estimulação social, nós temos uma falta, dependendo do nível, né, socioeconômico das escolas, da educação mais do nível público, nós temos falta de alimento. As famílias são desorganizadas, inclusive na questão nutricional. Então, eu acho que é a história da nova ordem para o ambiente caótico. As escolas também precisam investir, acho que muitas estão investindo, mas algumas insistindo ainda nessa questão da criança ter que receber de forma conteudista, não gosto muito dessa palavra, mas receber um conteúdo, né, informativo, sendo que a mediação social é a nova ordem. Okay. Não só a simbólica, a social precisa ser fortalecida. Bom, e esse olhar sistêmico, e olhar sobre o desenvolvimento, sobre a família, quando nós estamos nesse nível de serviço, nós temos que trazer também a perspectiva da saúde, né? A atenção primária, ela já tem uma agenda bastante carregada em tempos normais, né? Ou seja, é esperado que uma gestante tenha, no mínimo, 7 consultas no pré-natal. As gestantes de risco, de diferentes níveis sociais, biológicos, necessitam de uma atenção mais específica, mais adequada. Existe toda a atenção que precisa ser dada, não só do ponto de vista biológico, mas também emocional, para o momento do parto. E existe também todo o processo de atenção ao bebê e às crianças pequenas, né, no puerpério. A agenda da saúde, da atenção primária, ela acontece com muita intensidade na vida das crianças. Agora, nesse contexto, a prioridade passou a ser a pandemia. Muitos profissionais estão sendo deslocados, né? Eu queria que a Ana Chiesa comentasse quais são os impactos e o que é importante que seja um secretário de saúde municipal, um prefeito, qual é o olhar? O que precisa ser atendido? Quais são as prioridades? Então, Eduardo, eu acho que voltando para essa visão sistêmica que a gente está adotando como lente, né, para analisar o problema e as soluções, é inegável o patrimônio do Sistema Único de Saúde, o alcance, né? Inclusive, a gente teve no nosso último working paper sobre a estratégia de saúde da família, falando da potência da estrutura dessa rede de atenção primária para apoiar o desenvolvimento infantil. Embora sabendo que ela ainda não esteja funcionando zero bala, né? Mas, assim, acho que a gente tem esse patrimônio no Brasil. E tem também um enorme patrimônio no campo da vigilância. Caso contrário, a gente já estaria com números muito piores, né? Agora, quando a gente fala da pandemia, a gente olha muito a questão do doente, né? Do rastreamento, da detecção, da internação e do respirador.
Para além disso, a agenda da saúde tem que ser recolocada como a responsabilidade para manter qualidade de vida das pessoas, né? Porque os que adoecem e internam e têm alta vão precisar de um segmento em casa. Quem vai fazer isso é a atenção primária, o apoio da família, né? E também para esses ditos não grupos de risco, né? Quer dizer, a gente sempre, quando ouve falar no vírus, já pensa no idoso e nas pessoas com comorbidades. Mas a gente tem assistido, tem presenciado adoecimento e mortes de sujeitos fora desse grupo de risco, muito provavelmente por conta dessa desigualdade e vulnerabilidade que a gente tem no Brasil, que é incomparável. A gente não tem outros países aí tão parecidos com o Brasil, e depois o Naércio vai abordar melhor essa questão das desigualdades sociais. Então, nós precisamos relembrar que o pré-natal precisa continuar acontecendo, tá? Não, agora, ele tem que ser feito em condições que não promovam um risco de contaminação, né? A assistência ao parto precisa continuar acontecendo, provavelmente com mais restrições e mais EPIs, mas o contato mãe-bebê, né, a promoção do aleitamento materno, né, tudo da primeira hora vai ser fundamental para garantir a qualidade de vida desse bebê. O período do puerpério também é onde você tem toda a questão do aleitamento materno, da observação dos primeiros cuidados, da interação da criança nesse núcleo familiar, pensando aí no microsistema, né? Precisa continuar. Muito provavelmente, o serviço de saúde vai ter que se adequar para incorporar tecnologias de contato não presencial, contato virtual. Então, o próprio sistema de saúde já está aceitando as visitas, as consultas virtuais. A gente tem um programa de visitação domiciliar e agora a gente está fazendo visita virtual em vez de VD, virou VV, né? Por quê? Porque a questão é o meio tem que ajudar na finalidade, né? Porque não dá para abandonar. E se a gente for olhar para o protocolo de puericultura, que são aquelas consultas de rotina que a criança passa para acompanhar seu crescimento, desenvolvimento, imunização, isso pode ser feito com uma periodicidade um pouco mais alargada, mas a gente não pode abandonar, né? Mas a gente pode estender um pouco mais e até aproveitar melhor as oportunidades de contato. Nesse sentido, eu chamo a atenção para a próxima etapa, a próxima fase de imunização, de campanha de imunização contra a gripe, que vai ser para gestantes, né, e para as crianças de até 5 anos, que começa no dia 9 de maio. Então, é muito importante a gente estar próximo das famílias para fazer a imunização, mas também para conhecer melhor essas demandas de cuidado, né, que as famílias têm. Por exemplo, né, como orientar a higiene das mãos e a pessoa te responde que ela fica 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana sem ter água em casa. Então, a gente precisa ter esse olhar da equidade para ajudar as famílias a ativarem recursos da comunidade para mitigar os efeitos dessas desigualdades. Porque, senão, como é que a gente põe em prática essas recomendações que precisam ser praticadas? A outra questão que no documento a gente chama atenção também, ampliar o olhar dos cuidadores familiares para olhar para as crianças, voltando ao que a Beatriz falou, eles têm sentimentos, eles estão também preocupados, e às vezes eles manifestam isso numa agitação, na questão do sono, comendo toda hora, né? Então,
querendo ficar mais agarrado, como é que a gente mitiga isso e empodera as famílias para que elas possam cumprir esse papel de protagonista, né? Então, a atenção básica tem um papel muito importante. Ela tem já um contato privilegiado com essas famílias. Nós precisamos fazer com que isso se reverta. E também para a integração intersetorial, porque a pandemia não é problema de um setor sozinho, né? A gente precisa... Indo para essa linha, né? Nós vamos agora para uma alça mais ampla aí, vamos olhar para uma dimensão que é fundamental e que tem sido debatida desde o início dessa pandemia, e esse debate é um debate que começou também muito forte nos Estados Unidos e se fez presente no Brasil, que é essa dimensão da economia. E ficou uma missão aqui não muito fácil para o Naércio, né, Naércio? O que a gente faz, Naércio? Vamos salvar primeiro a economia ou vamos salvar as vidas? Né? Eu gostaria que você trouxesse um pouco de qual é o contexto econômico do Brasil, né, das famílias, das questões de renda e dos próprios programas que o governo oferece e quais são as prioridades, né? Como endereçar essas questões? Sim, bom, em primeiro lugar, com relação à sua pergunta, eu acho que a prioridade é salvar vidas. E, inclusive, porque vários estudos já mostraram que quando você abre a economia antes de resolver a questão da mortalidade, as pessoas ficam com medo de sair para a rua e as regiões que abrem primeiro acabam tendo um crescimento menor no futuro. Por todo esse problema de uma mortalidade maior, o medo das pessoas de exercerem suas atividades normais. Então, tudo isso acaba prejudicando. Então, a prioridade agora deve ser salvar vidas e proteger os que mais vão perder com a pandemia, com o distanciamento social. Tá? Então, ao mesmo tempo em que você diminui a mortalidade para que as pessoas possam ser atendidas no sistema público de saúde, você provê empréstimos para as empresas, pequenos negócios que estão sob risco de falência, e você faz programas de transferência de renda para as famílias pobres, que já eram pobres antes da crise e que se tornaram pobres porque perderam emprego, porque trabalhavam no setor informal. E isso é muito importante. A situação do Brasil já era delicada antes da crise, a situação social, né? Se a gente perceber que a gente tem 18 milhões de crianças de 0 a 6 anos aqui no Brasil, que 29% delas já estavam numa situação de pobreza antes dessa pandemia, que 41% delas vivia em domicílios que não têm saneamento básico. Então, é uma coisa inacreditável que o Brasil, no país, e o tamanho da economia, não tenha saneamento básico para uma parcela tão grande das famílias e, portanto, das crianças pequenas. Que 23% dessas crianças moravam em casas sem condições adequadas, tá? Ou com infraestrutura precária, ou com muitas pessoas morando juntas no domicílio. E dentro desse contexto, que já atinge pelo menos 1/3 dessas crianças, vem a pandemia, que faz com que os adultos tenham que ficar em casa, convivendo nessa situação precária, e que percam o emprego. Então, você tem uma queda de renda, de remuneração, porque uma grande parcela dos nossos trabalhadores são informais, trabalham por conta própria, não tem uma fonte de rendimento segura mensal, não tem poupança para poder usar durante o período de desemprego. O pessoal ganha o dinheiro numa semana e já tem que gastar na mesma semana. Então, é um contexto muito delicado. E se o governo não tivesse agido, a gente caminharia para uma tragédia social, basicamente. Então, o governo agiu, as pessoas estão recebendo programas de transferência, os famosos R$600, você já tem quase 50 milhões de pessoas recebendo benefício. Isso é muito importante para que elas possam enfrentar essa transição, esse período aí de pelo menos 3 meses, em que os empregos basicamente acabaram no setor informal, ninguém pode trabalhar na rua,
porque não tem ninguém na rua, nas grandes cidades. Então, essa transferência de renda é muito necessária, além de todos os pontos que foram levantados pela Ana e pela Beatriz, na saúde, na escola, na assistência social, é um pacote integrado. Eu acredito que esse programa de transferência deve durar mais do que os 3 meses originalmente previstos, porque eu não acredito que o país vai conseguir se recuperar dessa crise em 3 meses. Na verdade, a gente vai passar ainda por um longo processo de deterioração econômica, a taxa de desemprego vai subir, o número de pessoas que nem procuram emprego porque não conseguem também vai subir, e isso vai se prolongar até o final do ano. A queda do PIB vai ser dramática, ao meu ver. Então, você vai ter que ter alguma forma de transferir renda para que as famílias consigam sobreviver. Além disso, a questão das escolas fechadas, que faz com que as crianças não tenham merenda na escola, então é um gasto a mais para as famílias. E a gente tem que ver que situações como essa acabam ampliando as desigualdades, né? Porque quem são mais afetadas são as famílias mais pobres, que trabalham por conta própria, que trabalham no setor informal, que já têm mais dificuldade de acesso ao sistema de saúde, e que, muitas vezes, no ensino fundamental, por exemplo, está com dificuldades de ter ensino à distância, ao passo que nas escolas privadas isso já está mais garantido. E as pessoas em situação mais privilegiada geralmente conseguem fazer home office, trabalhar de casa, têm um emprego no setor formal, ou trabalham no setor público. Então, a gente vai ver, já está havendo uma ampliação da desigualdade, e o governo tem que agir através de políticas públicas, usando toda essa estrutura que foi construída nos últimos 30 anos, como bem salientou a Ana, Programa Estratégia Saúde da Família, Programa Bolsa Família, Cadastro Único. É uma rede integrada que foi sendo construída nos últimos 30 anos e que tem que ser utilizada agora para amenizar essas dificuldades que podem ser muito grandes e muito graves nos próximos meses. Muito obrigado, Naécio. Sem dúvida, eu acho que o Brasil ele tem algumas vantagens em função desses sistemas que foram criados. A questão de uma renda mínima tem sido debatida já há muitos anos. O Bolsa Família trouxe uma contribuição importante para as famílias saírem de uma situação de pobreza extrema. E nós, no ano passado, já tínhamos um desafio com uma fila de espera muito grande, com mais de 500 mil famílias. Esse número deve ampliar bastante agora, e é preciso que toda essa infraestrutura criada para esse tipo de atenção seja acionada, né? E que chegue até essas famílias essa ajuda para esse período. Eu vou agora trazer algumas perguntas que estão chegando. Nós fomos muito bem até agora aqui no tempo que nós previmos para os comentários, mas eu acho importante trazer aqui a voz dos nossos dos participantes, né, dos que estão aqui nos acompanhando. Uma pergunta que acho que vai para Maria Beatriz, que é: como os pais e profissionais podem identificar sinais de que as crianças estão precisando de uma atenção especial nesse momento? E que existe aí uma situação de desafio do ponto de vista emocional e até mesmo de desenvolvimento. Eu vou responder em tese algumas diretrizes que nos ajudam a balizar o quanto determinado comportamento ele está mudando o seu padrão para um padrão mais de risco e talvez até clínico. Acho que a primeira observação nas famílias é a questão: como era o padrão dessa criança de comportamento antes e como está agora. A mudança em alguns comportamentos já
comentadas aqui, de reatividade, elas vão aparecer. O medo, agitação, mais irritabilidade. É como se fosse uma licença, né, para que as crianças também pudessem reagir, assim que elas reagem, pelo seu comportamento. Às vezes elas não têm muita elaboração para dizer o que está sentindo, mas pelo comportamento ela revela. Então, o primeiro ponto, comparar o padrão anterior de comportamento com o atual. Observar o nível de frequência e de intensificação daquele comportamento. Se ele está muito intenso e se ele está muito frequente. Só que nós vamos ter que ter um olhar de um pouco mais de tolerância, porque o confinamento ele está exacerbando, inclusive, esse olhar da família sobre a criança. São tempos e horas ali junto. Então, o olhar fica mais apurado. O mais importante é olhar o quanto esse cuidador está dando conta de manejar esse comportamento, de identificar esse comportamento. E, por isso, o cuidador ele precisa de um suporte, sim. As escolas podem ajudar nisso. Existem vários serviços online de suporte psicológico. Se estiver extrapolando essa relação entre como a criança se comporta e como eu estou conseguindo manejar e conduzir e regular emoção e comportamento, porque tanto a criança quanto os cuidadores precisam ter esse afinamento de equilíbrio. Então, o pedido de socorro é importante, para que um olhar externo possa ajudar. Mas, em termos de padrão mais geral, essa alteração de comportamento ela está existindo. Um pouco mais de birra, fala mais infantilizada, regressão, às vezes, para comportamentos já dominados, como controle dos esfíncteres, alteração de sono. Só que eu preciso ver o quanto há de sofrimento nisso, para a criança e para o cuidador. Se há sofrimento, eu não estou conseguindo manejar, isso está intenso, isso está ficando muito crônico, o olhar externo ajuda. Eu acho importante isso que você traz, esse ponto que você traz, Beatriz, porque para cuidar bem da criança, muitas vezes o cuidador necessita de cuidados. Essencial. É muito importante que muitas vezes, numa família estendida, haja o avô que está olhando para a mãe da criança, a avó que está olhando, que observa... Essa rede de proteção. Essa rede de proteção, que ela funcione. A Ana Chiesa quer complementar? Por favor, Ana. Microfone. Eu queria só complementar, chamando a atenção, eu falei inicialmente do modelo bioecológico, né? Então, no modelo bioecológico, a gente tem essas diferentes camadas, né? Tem a questão do microsistema, da criança, das particularidades dela, tem a dimensão do mesossistema, a família e os recursos que apoiam essa família, né? O exossistema, que então é a família ampliada, a vizinhança, outros recursos no território, e no macrosistema a gente tem a questão dos valores, das leis, né? Das políticas macro e econômicas também, que dão sustentação, o trabalho, enfim. Agora é hora de pensar como a família pode ativar recursos nessas diferentes dimensões. Lembrando que no documentário O Começo da Vida, a gente chama a atenção de que é preciso de uma aldeia para cuidar de uma criança, né? Então, essa aldeia tem que ser acionada também num momento de adversidade, de pandemia, que é esse que a gente está vivendo. Quer dizer, a gente tem um problema que é complexo, a gente precisa de apoio de diferentes estruturas. Não dá para falar que a criança confinada na casa é responsabilidade só da família, né? Então, a gente precisa reforçar a importância da família e dos equipamentos, da rede de solidariedade, das ONGs, tá? Para apoiar nesse sentido.
Então, Ana, eu queria já entro numa pergunta que tem a ver com esse tema, e um tema que você já havia trazido, que é essa questão da intersetorialidade. Acho que você tem uma experiência importante com projetos de atenção direta nos serviços, nas comunidades, nas unidades básicas, com os agentes comunitários de saúde. Como pode-se dar essa integração? A gente sabe dessa fragmentação dos serviços, né? Só que, nesse momento, por outro lado, nós estamos conectados de uma maneira que essa integração ela está acontecendo nesse espaço virtual, e ela tem sido muito efetiva para muitas coisas. E o que da sua experiência, mais ali na ponta mesmo, nos bairros, o que pode acontecer ali e que favorece pode favorecer essa integração? Eduardo, acho que essa é uma questão muito importante, porque a proposição de uma articulação intersetorial, ela não é nova, né? Ela não é recente, não é agora com a pandemia que a gente tem que pensar nisso. Mas, sem dúvida, esse é um contexto propício para a gente avançar em experiências de integração intersetorial, né? A maioria das políticas públicas, ela tem um foco setorial, cada setor sabe qual é a sua lição de casa, né? E, na maioria das vezes, tem uma atuação territorial. Então, no mesmo território que mora uma família, que tem uma gestante, uma criança de 2 anos, que está ali precisando de transferência de renda, ela pode ser atendida pela unidade básica de saúde, é a mesma família que é atendida numa creche, né? E é a mesma família que é atendida no CRAS, entendeu? Então, assim, se a gente colocar uma lente territorial nas políticas públicas e não só do alcance individual, a gente tem uma possibilidade muito grande de fazer essa integração, porque a família é a mesma, que passa pelos diferentes serviços, né? O que a gente precisa é avançar em instrumentos de diálogo entre os diferentes setores, né? A gente tem uma proposta no NCPI de avançar num melhor uso da caderneta da criança, por exemplo, né? Porque ela é um documento que tem elementos do nascimento e depois de toda a progressão, né? De como a criança vai avançando no seu processo de crescimento, desenvolvimento, as vacinas, tem toda uma parte de orientação para as famílias que pode ser trabalhada na educação, na assistência, né? Então, eu acho que esse é um desafio que vale a pena a gente investir, porque talvez a nossa precariedade, né, de renda, né, que vai ficar pior, possa ser compensada por uma ação integrada e otimizada dos recursos que a gente tem. Bom, eu queria só... nós temos várias perguntas aqui e o esforço nosso nesse diálogo tem sido ficar nos temas que foram abordados pelo Working Paper, mas a audiência quer ir além. E aí eu acho que e aí vocês precisam, por favor, fiquem à vontade para responder, mas eu acho que é bacana tratar um pouco desses temas, né? Eu acho que eu acho que o Naércio pode ajudar muito nessa visão dele de economista e de quem olha muito para curvas, né? Para gráficos, né? Para tendências, né? Então, existe hoje uma pressão para que o isolamento termine. Alguns municípios estão já tomando esse tipo de decisão. E por questões econômicas, é claro, só que a gente ouviu falar muito em achatamento de curva, né? Precisa achatar curva, precisa, né?
E tem um outro grupo aqui que já pergunta, bom, mas no retorno para a escola, nesse retorno, então parece que o retorno poderá acontecer em breve. Então, eu gostaria de começar com o Naércio, para ele comentar um pouco que desafio é esse de achatamento da curva, o que significa isso, né? Esse esforço, para uma leitura do impacto no sistema. Se a curva não for achatada, se for relaxado esse isolamento, o que acontece, do ponto de vista mesmo quantitativo, né? Você sente à vontade para comentar, Naércio? Sim. Bom, o que a gente tem é o seguinte, o sistema hospitalar de atendimento tem uma restrição de vagas, né? Então, se uma parcela muito grande da população adoecer e necessitar especialmente de recursos de uma UTI, não há disponibilidade de vagas para todos. Então, uma grande parcela da população vai acabar sendo infectada, se não houver uma vacina ou um remédio. Mas a ideia é que você diminua a taxa de infecção e espalhe essa taxa ao longo do tempo. Esse é o achatamento. Então, à medida que as pessoas ficam em casa, diminui a taxa de infecção, e aí o sistema público de saúde consegue dar conta das pessoas que são infectadas, e principalmente dos grupos de risco e que precisa de cuidados da UTI. Mesmo com esse isolamento que a gente está tendo, não está sendo suficiente em algumas cidades para cuidar de todo mundo. A gente vê no Amazonas, em Manaus e em outras cidades, a taxa de mortalidade é altíssima e muitas pessoas morrendo sem nem ir para o hospital. Então, a prioridade agora é salvar vidas. A economia a gente consegue salvar depois. Vai demorar, vai ser custoso, mas a gente consegue. Mas agora a prioridade é salvar as vidas. Então, o achatamento significa diminuir a taxa de infecção para que todos possam ser atendidos ao longo do tempo. Tá? Essa situação, na minha opinião, vai perdurar muitos meses ainda, porque à medida que as pessoas forem saindo do isolamento, a infecção vai voltar, porque o vírus está aí. Mais pessoas vão ser contaminadas e vão ter que ir para o hospital. Então, acho que a sociedade, cada cidade, cada estado, governador, vai ter que fazer um jogo difícil, que é permitir que as pessoas saiam, vai ter um aumento de infecção, e conjugar esse aumento com a disponibilidade de vagas que ele tem para tratar de pessoas no hospital. Então, é uma sintonia fina, é bem difícil. E claro que você, mesmo permitindo que as pessoas voltem a circular, vão ter que usar máscara, todo mundo usar máscara para diminuir a probabilidade de contágio, e tentar manter esse distanciamento, mesmo no local de trabalho, mesmo talvez nas escolas e nas creches. Mas, assim, a volta ao normal só vai acontecer a partir do ano que vem. Essa é a opinião dos especialistas. E o governo tem que cuidar, essa é a minha grande preocupação, com a pobreza e com a nutrição das crianças. Porque muitos pais perderam o emprego, uma quantidade de milhões de famílias estão sem fonte de renda. O programa do governo está demorando para chegar em algumas famílias. Há vários relatos de problemas, e a gente sabe que, por exemplo, se a mãe está grávida e ela tem um choque econômico, ou estresse, ou medo de ser contaminado, isso vai prejudicar o feto vai nascer a criança vai nascer com um peso abaixo do ideal e vai ter problemas ao longo da vida. Crianças pequenas que estão em casa em situação de estresse, muitas vezes com violência doméstica, vai afetar o desenvolvimento infantil dessas crianças. Depois elas vão ter problemas de aprendizado, vão ter problemas de renda no futuro. Então, é o que eu chamo de geração coronavírus. É uma geração que está nascendo agora e que vai enfrentar problemas se as políticas públicas não atuarem rapidamente, usando mecanismos de ensino à distância, de telemedicina, para não ajudar a espalhar a doença. Mas algo tem que ser feito para salvar essa geração. E só para finalizar, também os jovens que estão terminando o ensino médio, terminaram o ano passado e vão entrar no mercado de trabalho, vão ser muito prejudicados, porque não há vagas, não há empregos, esses jovens não têm experiência profissional anterior, e vários estudos mostram que quem chega no mercado de trabalho numa época de crise tem um salário menor ao longo de toda a vida.
Tá? Então, também a geração de 20 anos, vamos dizer assim, que está entrando no mercado de trabalho agora, vai ter problemas. Então, é uma crise muito séria, com efeitos dramáticos na vida das pessoas, e precisamos de políticas públicas ativas, fortes e coerentes para tentar atenuar os efeitos dessa crise. Posso comentar, Eduardo? Tem tempo? Por favor. Nós estamos acompanhando várias posições, inclusive relativas a dados e estratégias de como lidar, são várias frentes, mas todas convergem para a questão que, nesse momento, o que nós temos que fazer é o distanciamento social. E eu vi uma live bastante interessante com um grupo que trabalha com ciência de dados, fazendo uma discussão perfeita do quanto nós estamos no meio de uma crise e com dados insuficientes, não de qualidade confiável, e é em cima desses dados que estão sendo feitas as projeções. Então, um primeiro momento, se tem alguma coisa rápida a ser feita, é melhorar a condição desses dados de notificação, de mapeamento, não só por cidade, por região, porque isso vai ter um longo prazo ainda, nós vamos precisar de estratégias individualizadas nesse contexto de Brasil, mas com diretrizes muito claras, bem estabelecidas, porque na hora que abre o distanciamento social, nós vamos ter outras ondas. O que nós estamos fazendo? Vários especialistas têm comentado. Estamos esperando a vacina, a medicação que vai ser eficiente para isso. Enquanto não temos isso, a solução que temos é o distanciamento social. Então, neste movimento, outras ondas vão existir. O Naércio bem comentou, pode abrir, depois ter que retornar e fechar. Só que o nível de contaminação ele vai aumentando, mas ele tem que ser compatível com a absorção do sistema de saúde para dar conta dos casos graves. É essa a equação mais simples que se tem e possível nesse momento. E aí é bastante importante, do ponto de vista dos gestores, cuidarem muito bem da qualidade desses dados, para que a gente consiga ter possibilidade de alguma previsão, de alguma projeção com uma base, com critérios mais uniformes, com critérios de dados agregados que permitam conhecer um pouco melhor essa realidade que ainda nós estamos no meio da crise. Ela não tem um tempo para acabar. Nós temos que aprender a lidar com ela. Um arsenal, os instrumentos, com a ferramenta que nós temos. Então, se tem também uma mensagem nessa questão, até quando, né? Do ponto de vista do enfrentamento do estresse, tem duas polaridades que nos prejudicam muito do ponto de vista adaptativo. É negar uma realidade ou dramatizar uma realidade, tornando um pensamento catastrófico. O grande exercício do momento é fazer o equilíbrio de entender, não dá para negar o problema, ele existe. Não dá para negar que a gente não tem as soluções perfeitas. Isso é fato. Mas não dá também para ir para o polo do congelamento de ações que, na realidade, é enxergar tudo como muito catastrófico, sem solução. Então, isso nos tira a possibilidade de ação. Então, decompor essas ações em níveis, em áreas e integração é o que nós vamos precisar nesse momento. Só complementando esse ponto final que a Beatriz trouxe, né? Eu acho que está na hora da gente superar também precisamos melhorar a comunicação, né? Eu acho que a comunicação está muito ruim. A gente precisa ter uma comunicação mais alinhada, até destacando a importância da responsabilidade individual e coletiva. Mais do que ser de grupo de risco, todo mundo é responsável por uma forma de disseminação mais abrupta ou mais lenta, né? Caso contrário, fica parecendo que assim, eu sou só
dependente de uma vacina, e o desenvolvimento da vacina não cabe a você, então você fica naquela impotência, né, que não consegue fazer nada. Você é potente para incorporar a recomendação de seguir o isolamento e o distanciamento social. Neste momento, é o melhor que a gente pode fazer. E você pode pedir ajuda a diferentes instâncias para cumprir isso, né? Então, eu acho que essa questão da comunicação é fundamental. Fundamental. Só um complemento, é importante nessa hora pensar que nós temos poder de decisão individual, mas a nossa decisão individual tem consequência coletiva. Então, é muito importante, isso é uma visão sistêmica, isso é uma visão de você medir suas ações e decisões que sejam compatíveis com o momento. O esforço é coletivo, o problema é coletivo, o problema complexo não tem solução simples, ela é sistêmica. Agora, o que eu posso fazer dentro desse sistema? Eu posso fazer muito. Aliás, nós estamos aqui, né, fazendo um webinar, tentando melhorar a comunicação, tentando pensar, tentando traduzir ciência e tentando levantar novas questões. Então, isso é importante. O que nós podemos fazer dentro desse sistema? Bom, gente, nós estamos aqui, nós temos 9 minutos para encerrar, e a minha experiência com o Zoom é que ele encerra mesmo, né? Não tem como estender. Eu gostaria, então, de últimas palavras, mas que fossem palavras que... gente, tem uma esperança, a gente está aprendendo alguma coisa com isso. Então, que fossem últimas palavras de cada um de vocês, uma mensagem de que, puxa, o que isso está trazendo, que pode trazer, está trazendo de bom para o Brasil, para as famílias, para cada um de nós. Eu acho que, em termos econômicos e também sociais, essa crise traz um aprendizado também para todos, né? Uma coisa que eu achei bastante interessante é que a gente descobriu que temos milhões de brasileiros que são chamados invisíveis. Eles não estão no cadastro único, não recebem o Bolsa Família, não estão no emprego formal, não têm carteira assinada, não têm CNPJ, no caso de empregadores. Então, eles estavam aí sobrevivendo a duras custas, né? Às vezes é o pipoqueiro, é o rapaz que vende na 25 de março, nas ruas, e a gente aprendeu que eles existem. Houve esse chamamento para eles se inscreverem no programa através do aplicativo. Você teve mais de 100 milhões de inscrições, muitos não receberam o programa porque tinham outras pendências, estavam no setor formal, não se encaixavam nos critérios, mas muitos receberam e foram bancarizados e receberam dinheiro. Então, a gente tem a tecnologia para incluir brasileiros e para desenhar um programa de proteção social que avance além do que nós temos atualmente. A ideia é igualar oportunidades, é fazer com que mesmo as pessoas que nascem em famílias mais pobres, que batalham, que têm o seu emprego, mas que não estão no setor formal, todos os brasileiros consigam ter oportunidades para realizar seus sonhos na vida. Conseguir educação, ter um tratamento digno de saúde, conseguir um emprego e não depender do Estado no futuro, conseguir um emprego, conseguir capacitação e ter uma família com boas condições. Então, eu acho que a gente aprendeu um pouco mais com essa crise dos desafios e o que a gente tem que fazer para igualar a oportunidade entre todos os brasileiros. Obrigado, Márcio. Ana Maria Beatriz. Posso? Acho que essa semana a gente teve a perda do Aldir Blanc, né, que tinha numa das suas letras, que foi gravada pela Elis Regina, aquela ideia de que o Brasil não conhece o Brasil. Né? Eu acho que foi bem isso que a gente viu. Uma série de pessoas que estavam ali na marginalidade, não como marginais, mas assim, fora, a exclusão se materializa em pessoas, né? Os invisíveis existem e a gente precisa tentar alcançá-los. Então, eu acho que como palavra final,
né? Eu acho que a gente precisa trabalhar com a perspectiva de que as políticas públicas têm que ser desenhadas e operacionalizadas com as pessoas, e não somente para as pessoas, porque senão acho que a gente pode cair num ativismo e e deixar de fora grupos muito importantes e ajustes muito sensíveis na hora de oferecer as ações. Maria Beatriz? Eu acho que, em termos de mensagem final, eu gostaria de dizer o seguinte: a pandemia vai passar, o afastamento social ele vai acabar, pode ficar intermitente, mas uma hora ele acaba, mas o desenvolvimento da criança vai continuar. Então, nós temos que ter um olhar especial nessa geração, nesse coorte 2020, né, de crianças, porque eles vão precisar ir muito de um contexto de rede de proteção. A família, que é o cuidador aí principal, também precisa ser cuidada. Então, ativar uma rede de proteção informal, que são os contextos de família nuclear, ampliada, mesmo que virtual, é necessário. Fortalecer a rede de proteção formal dos diferentes setores de saúde e educação. Os serviços públicos de assistência, saúde e educação estão funcionando de forma virtual e precisam ir muito desse fortalecimento. Que o nosso processo de resiliência ele vai ser vencido se dentro desse conjunto de adversidades ativarmos fatores e mecanismos de proteção. Então, isso vai passar. Então, a mensagem que eu daria para a família faça um investimento especial nesse momento, cuidando das crianças. Os membros familiares precisam dividir tarefas, precisam dividir responsabilidades, precisam fazer revezamento para ter um nível de cuidado, de qualidade, onde a estimulação, o aprendizado, as relações afetivas, elas possam ser mantidas. E para os gestores, eu acho que tem uma palavra que eu gostaria de destacar: prevenção. Se desde o momento inicial dessa pandemia essa palavra tivesse presente, fortalecimento de uma atenção primária, nós temos o SUS, essa preciosidade, fortalecimento das crianças num ambiente educacional coletivo de qualidade, assistência social presente para identificar onde nós temos maiores vulnerabilidades. Então, prevenção é muito importante. Qualidade de dado é o que a gente precisa na prevenção. É onde a gente consegue fazer projeções de risco e projeções de fatores que protegem o impacto negativo do risco. Então, para gestores, a minha mensagem a palavra é prevenção. Obrigado. Obrigado, Maria Beatriz. Bom, eu estou aqui como moderador, mas vou falar algumas palavrinhas finais aqui. Nós estamos aqui no papel de uma fundação que, junto com outras duas fundações, Bernard Van Leer e Pórticos, nós apoiamos essa iniciativa, juntamente com o INSPER, Harvard, Universidade de São Paulo. O NCPI é uma frente aí da sociedade civil organizada, né, de organizações que atuam com recursos privados para fins públicos. Acho que nós temos visto no Brasil um movimento forte de ONGs e de empresas destinando recursos e se mobilizando por essa pandemia. E eu acho que eu trago essa palavra de esperança, mas trago um desafio, porque um desafio para nós, fundações ONGs, qual é o nosso papel para tentar ajudar nessa coordenação, numa coordenação nacional. Qual é o papel dessas organizações? Qual é o papel do empresariado para apoiar e para trazer essa discussão da necessidade de uma coordenação nacional? Eu acho que fica esse desafio para esse segmento nosso, né, que tem atuado tanto aí nesse momento. Quero agradecer muito aos 3 representantes aqui do NCPI e aos outros 17 que contribuíram para a elaboração do Working Paper. Quero agradecer a audiência que esteve aqui e está conosco ainda.
vocês vão receber agora um e-mail com um formulário para avaliação. Peço, por favor, que preencham. O artigo vai estar disponível agora no site do NCPI, www.ncpi.org.br. Eu acho que é isso. Muito obrigado a todos e fiquem em casa, mantenham o isolamento, usem máscara quando sair e cuidem bem de todas as nossas crianças. Um abraço a todos.